As forças navais da China e da Rússia iniciaram um exercício militar conjunto, o quarto desde 2021. Este exercício, que reforça a relação próxima das duas nações, surge poucos dias depois da NATO ter considerado Pequim um facilitador decisivo da guerra na Ucrânia. Também neste contexto, o Ministério da Defesa chinês, numa breve declaração, fez questão de reforçar que este exercício militar não está relacionado com situações internacionais nem regionais e não tem como objetivo atingir terceiros. A Rússia e a China reforçam assim laços estratégicos de defesa, bem como as capacidades de combate a fim de dar respostas em matéria de segurança marítima. Num dos encontros entre Putin e o homólogo chinês, o líder russo destacou também as parcerias dos dois países nas áreas da energia, tecnologia e inovação. A NATO já expressou preocupações sobre esta relação e relembrou a China que, enquanto membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, tem uma responsabilidade especial em defender os princípios da Carta das Nações Unidas e, por isso, devia cessar todo o apoio material e político à Rússia. The debate over the vote that is taking place on Thursday to confirm von der Leyen's candidacy as president of the European Commission is particularly heated across European capitals. This is especially true here in Rome, where Italy's prime minister is also the president of the ECR political group, one of the largest groups that has remained undecided over its support to von der Leyen. As we know, at the end of June, Giorgia Meloni abstained from the vote to confirm von der Leyen's re-election, and more recently she stated that regardless of the dual roles, she wants Italy's position to be recognised. In other words, she aims to ensure that Italy gets a top post in the EU Commission. Every vote will count on Thursday when von der Leyen will attempt to convince MEPs to give her a second mandate. But given it's a secret ballot, the result is not guaranteed. Do novo Pacto de Estabilidade e Crescimento às políticas de migração. Analistas dizem que para a Itália há muito em jogo. Por isso, o país deve manter as boas relações com a Comissão Europeia. Meloni oggi si trova dei concorrenti a destra. Deve dimostrare di portare a casa un risultato. Quindi dei voti di Fratelli d'Italia sicuramente bisogno. Credo che l'influenza della Meloni possa essere anche su una parte almeno di ECR. Nel momento nel quale sono andati via Orban, Vox e una parte del gruppo, quella che è rimasta è più facile condizionarla. Nestes tempos desafiantes, tanto a Itália como outros países da União Europeia enfrentam uma responsabilidade acrescida. Per l'Italia, così come per gli altri paesi europei, c'è l'importanza di assicurarsi che questo voto ci porti effettivamente, rapidamente, a delle istituzioni funzionanti a livello europeo, perché non dimentichiamocelo, siamo in un contesto storico di grande fluttuazione, di grande rilevanza, con una guerra alle nostre porte, con un dibattito politico negli Stati Uniti, dove purtroppo il tragico evento dell'altro giorno, che poteva essere ancora più tragico purtroppo, non ci fanno ritenere che la situazione a livello internazionale sia particolarmente semplice. Mas muito vai depender do resultado da reunião entre Ursula von der Leyen com o grupo ECR, os conservadores e reformistas de Giorgia Meloni, o encontro que decorreu esta terça-feira. A cidade de Wiesbaden, no sul da Alemanha, conhecida pelos banhos termais, será agora palco dos esforços da NATO para apoiar as forças armadas ucranianas. A Aliança Atlântica lançou um novo centro de comando para planear, coordenar e garantir a organização de assistência à segurança da Ucrânia. Um deputado ucraniano do partido do presidente Zelensky, que também está a combater no exército, disse que o centro de comando é extremamente bem-vindo. We most certainly need those people that have produced those munitions and have utilized those munitions in the past to try and train and teach that to us. But again, I mean, I know various of, for example, my comrades who have received the basic training in different NATO countries, and it has proven invaluable to them. O centro de comando foi discutido na Cimeira da NATO que se realizou na semana passada em Washington, na qual a aliança declarou que a Ucrânia estava num caminho irreversível para se tornar membro da organização. It will hopefully inspire confidence in NATO's support for Ukraine. But at the same time, everyone knows, including Ukrainian politicians,
that US domestic politics will decide Ukraine's NATO membership. During the summit, the US also announced that it will deploy long-range missiles in Germany. Russia says that it will provide a military response to the news. A Green MP, who's a deputy member of the Defense Parliamentary Committee, says that Germany must rearm itself. This is one of the realities of the 21st century. It's not a very good thing to see, but it's just necessary. It would be much wiser if we would live together in peace on this planet, but this is currently not the case, so we need to prepare. A base contará com cerca de 700 elementos das nações aliadas da NATO e de parceiros específicos. The reality is, even though we have received all kinds of support, it is certainly not enough as far as battling the war machine that Mr. Putin is bringing together against us. Com este centro de comando na Alemanha, a NATO reforça o apoio à Ucrânia, mas isto não significa que a aliança fará parte do conflito. A juíza federal Aileen Cannon mandou arquivar o processo criminal contra Donald Trump relativamente à posse ilegal de documentos confidenciais pelo antigo presidente numa mansão em Mar-a-Lago, no estado da Flórida. A magistrada deu razão à defesa de Donald Trump, considerando ilegais a nomeação e o financiamento do conselheiro especial que apresentou as acusações. A decisão marca uma conclusão abrupta de um processo criminal que chegou a ser considerado a ameaça legal mais perigosa para o antigo presidente republicano. Donald Trump era acusado de dezenas de delitos por manter ilegalmente documentos secretos na sua propriedade na Flórida e também por ter obstruído os esforços do FBI para os recuperar. Os advogados de defesa apresentaram vários recursos com o objetivo de anular as acusações do antigo presidente norte-americano. Um dos recursos defendia que o conselheiro especial Jack Smith tinha sido apontado ilegalmente ao abrigo da cláusula que regula as nomeações para determinados cargos governamentais. A juíza concordou com os argumentos da defesa de Trump e determinou que todo o caso deve ser arquivado devido a esta nomeação inconstitucional. Donald Trump foi acusado de pôr em perigo a segurança nacional dos Estados Unidos ao reter documentos secretos após deixar a Casa Branca em janeiro de 2021. O mapa da Roménia voltou a ficar vermelho devido às temperaturas de mais de 40 graus Celsius à sombra. O ar está sufocante e o código vermelho emitido pelos meteorologistas foi prolongado até quarta-feira. O calor está a fazer com que as pessoas recorram mais às urgências, os caminhões de mercadorias estão a parar e os comboios circulam a uma velocidade reduzida. As altas temperaturas estão também a afetar o sistema energético do país, a produção não está a acompanhar o consumo e os apagões são cada vez mais frequentes. Na Ucrânia, os habitantes também estão a sofrer com o calor. Mísseis russos destruíram grande parte da capacidade de produção da eletricidade do país, limitando a utilização de aparelhos de ar-condicionado. Оббиваємо фонтани. Більше п'ємо, більше гуляємо, тому що в квартирі набагато жарче, душно і більше ми хочемо на вулицю, на природу, ось так. Mas o calor pode ter os dias contados. Previsões meteorológicas apontam para uma descida das temperaturas nos próximos dias. Na Macedónia do Norte, bombeiros e soldados lutam para apagar os incêndios florestais na região de Negotino com a ajuda de helicópteros e aviões de combate. No domingo estavam ativos 7 incêndios florestais em todo o país. A Espanha iniciou as celebrações do triunfo no Campeonato da Europa. Antes do cortejo pelo centro da capital, a seleção foi recebida pelos reis de Espanha. Filipe VI, a rainha Letícia e as duas filhas, a princesa Leonor e a princesa Sofia, cumprimentaram e conversaram com os jogadores e a equipa técnica. A seleção ofereceu a Filipe VI uma camisola com o número 4, onde se podia ler Reis da Europa. Depois da visita da família real, a seleção espanhola fez um desfile de vitória pelas ruas de Madrid. O passeio de autocarro terminou na Praça de Cibeles, onde os fãs espanhóis esperavam a seleção conhecida como La Roja. O capitão da Espanha, Álvaro Morata, ergueu o troféu conseguido após a vitória por 2-1 contra a Inglaterra.
Pues hoy ha pasado un día espectacular, ha sido la mejor celebración que se podía realizar. Esto es inolvidable, toda esta gente se merece lo mejor, el equipo es impresionante y dentro de 2 años nos vemos aquí con el Mundial. Aitana foi uma das artistas convidadas que se juntou à festa. Madrid se ha convertido en una gran fiesta para dar la bienvenida a los jugadores de la selección que se han llevado la 4ª Eurocopa. Se convierte ya la selección española en el mejor equipo del continente y en las calles de la capital todos dan la bienvenida a los jugadores con los colores de la selección. Es una gran marea roja para trasladar a los ganadores el cariño de la gente. ¡España! ¡Viva España! Increíble, mágico, majestuoso, emocionante. Nico Williams, Yamal, Rodri, todos sobresalientes. Venimos las dos para ¡Viva celebrarlo. España! ¡Viva España! La mejor selección del mundo. Clase de Rodri, hoy la clase de Rodri ayer. Espectacular, espectacular Rodri. El rey Felipe VI ha recibido a los jugadores en el Palacio de la Zarzuela para trasladarles personalmente su enhorabuena. Ya lo hizo en Berlín, en Alemania, durante la final, puesto que el monarca acudió también a ese último partido en el que España se hizo con la victoria del campeonato europeo. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, también los ha recibido en su residencia oficial durante un día doblemente positivo para el deporte español, que celebra también el triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Roberto Macedonio desde Madrid para Euronews.